E sejam bem-vindos ao Tarot News. Sejam bem-vindos todos. Hoje temos 3 convidados especiais. Débora Jazini, a minha companheira de Tarot News. Oi, Débora. São Paulo, como sempre, cheio de calor, certo? Nossa, tá uma delícia hoje, Daniel. Boa tarde, boa noite a todos aqui de São Paulo e boa noite para todos aí de Portugal e boa tarde para o Rio de Janeiro. Boa tarde, Ney, boa tarde, Isabel Gomes, e boa tarde, quer dizer, boa noite, Isabel Gomes, e boa noite, Isabel Guerreiro. Guerreiro. Assim, por um momento eu falei assim, qual que era o sobrenome mesmo que eu tinha que falar? Guerreiro. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Tarot News. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigada da minha parte, da parte de todos. Obrigada. 3 pessoas muito especiais que estão a fazer um trabalho também muito especial aqui em Portugal, ligado ao tarot. Já vamos falar com eles, já vamos saber um pouco da vida deles, já vamos explorar aqui este trabalho fantástico que está dentro de dias a arrancar. Mas, contudo, entretanto, temos aquela primeira entrada da Débora que vai-nos falar um pouco de como estão aí as constelações, como estão as coisas esperadas a nível da astrologia e não só, também a nível do tarot. Débora, que novidades temos nós? Bom, enfim, Mercúrio não está mais retrógrado, ou seja, nós podemos respirar mais tranquilamente, a nossa comunicação fica mais fluida, fica um pouco mais clara, objetiva, né? Então, os nossos e-mails não vão voltar, todas as coisas conseguem ficar mais tranquilas, né? Todos aqueles entraves, aquelas coisas, vamos dizer, que estavam acontecendo nas últimas 3 semanas, elas começam a diminuir. Mas nós estamos já também com o Sol no signo de Peixes, então nós temos... nós estamos todos, na verdade, em inferno astral, porque nós estamos nos preparando para o ano novo astrológico, que começa no dia 20 de março. Então, nós estamos finalizando o período da regência do Sol e vamos nos preparar para a regência de Vênus, que vai ser um ano, vamos dizer assim, que teremos muitas novidades, muitas coisas vibrantes, e lidar com o ano de Vênus, que trabalha não só o amor, mas também o fazer dinheiro, mas também a proximidade, no ano de pandemia, né? E fazer todas as nossas sinapses, fazer todas as transformações que estamos já fazendo ao longo de 2020 e agora ao longo de 2021. E também, não só com o Sol no signo de Peixes, mas hoje hoje é um dia dobrado. Seria um dia dobrado. Nós temos Sol e Lua no elemento água. Nós temos a Lua no signo de Câncer, ou como se diz em Portugal, no signo de Caranguejo. E eu particularmente gosto muito dessa Lua, porque ela me traz a coisa dessa conexão com Portugal, porque, assim, o que me fez ter a minha segunda família em Portugal foi o tarô, que reuniu exatamente, né, através, quando eu fui para um curso da Rachel Pollack, né, que aí eu conheci o João Caldeira, eu conheci o Kimon, e a partir disso conheci Júlia, e aí depois conheci todas as pessoas e vamos dizer assim, todas as grandes feras do tarô, né, de Portugal, e acabou fazendo uma grande família, e hoje aqui nós temos nosso programa Tarot News, né, e fazemos parte da Casa do Tarô, enfim, temos toda essa coisa. E por que não, né, falar num dia desse e trazer pessoas, vamos dizer assim, família, né, família do tarô. O Ney, uma pessoa que eu conheço aqui do Brasil há muitos anos, já fiz parte da jornada do tarô dele aqui no Brasil, já fui a congressos dele, uma pessoa impecável no seu trabalho, nos seus livros, é uma pessoa assim, não, é verdade, a gente tem que elogiar, com certeza,
né? Nós já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em Mystic Fair, né? Aqui no Brasil. E, assim, falar dele eu vou fazer um monte de... Vou jogar um monte de confete. E as nossas duas convidadas, apesar de nós não termos assim muita intimidade, né? Ou seja, não termos muito contato, mas eu sei que tem um trabalho impecável, como se diz em Portugal, 5 estrelas, né? Sei que são muito cuidadosas e são pessoas que, para estarem ao lado do Ney, eu tenho certeza que não são 5 estrelas, são topo de gama. Por quê? Porque o Ney é muito exigente e ele só tem no time dele pessoas que fazem a diferença. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque ele é cronometradamente impecável. Não é verdade, querido? Obrigado pelas palavras, mas realmente... Mas é verdade. É verdade, eu realmente convido só pessoas que eu acredito, pessoas que eu confio, como você. Isso. Eu Obrigada. tenho pessoas ao meu lado. Quem eu convido para eventos, saiba que são pessoas que eu admiro, gosto, pela amizade, pelo trabalho, pelo contato, pela história. Às vezes até convido pessoas que nem me conhecem, mas pessoalmente, mas eu acompanho às vezes o trabalho delas, como ocorreu recentemente no Carnaval do Tarô, teve metade das pessoas ali não me conheciam pessoalmente, mas eu já acompanhava o trabalho delas na rede. Então, bastou falar bem do tarô e ensinar bem o tarô, é meu amigo. Muito obrigada. Então, vocês vão nos contar como vai ser o 4º Congresso Internacional do Tarô e também como vai ser o 2º Congresso Nacional Online. É verdade. A nós tudo, conte-nos tudo. É verdade, nós temos, para quem não conhece, a Maria Isabel Guerreira, Isabel Gomes, o Ney Naif, são os organizadores do 4º Congresso, porque já vai no 4º, o 4º Congresso Internacional de Tarô, e agora com esta história de Covid, vocês passaram para online, porque antigamente costumavam a ter, inclusive, num congresso presencial. Não deixaram que isso morresse, pelo contrário, ganhou vida, e temos aqui os organizadores do 4º Congresso Internacional do Tarô. O que é isto para quem está a nos ouvir? E temos já, e peço desculpa, deixem-me só abrir aqui um parênteses, dar aqui um abraço e uma série de beijinhos, já que uma série de pessoas que nos estão aqui a fazer comentários. Nós ainda não dirigimos a palavra para eles, é verdade, que nos estão a acompanhar. Foi um bocadinho. Mas um grande abraço e um grande beijinho para as pessoas que estão lá em casa, que nos estão a ver e que nos estão a acompanhar. Eu estava-vos a perguntar, o que é que uma pessoa que goste de tarô, que não tenha um grande aprofundamento, o que é que uma pessoa, ao assistir a um congresso destes tarô, o que é que ela pode esperar verdadeiramente? A ideia do Congresso de Tarô para tarólogos, essa é a questão, o diferencial do nosso congresso. É o Congresso Nacional de Tarólogos, porque é exatamente para pessoas, tanto iniciantes quanto profissionais, e nós sempre fizemos presencial para que as pessoas pudessem se conhecer, compartilhar o conhecimento, ter uma intimidade maior, porque pessoalmente sempre é muito mais afetuoso o nosso carinho e o nosso contato. E começamos por Portugal. Exatamente, a Isabel Guerreiro e a Isabel Gomes, numa das aulas que eu estava dando aí em Portugal, a gente comentou sobre o assunto, e a Isabel Guerreiro falou assim, Ney, o que você acha de fazer um congresso em Portugal? Eu falei, agora mesmo. Foi assim, do nada, eu acabei aceitando e falei, vamos embora. Mas eu não posso ter o compromisso de fazer para sempre. Nós vamos fazer algumas séries e depois vocês continuam desenvolvendo o trabalho aí em Portugal. Porque nós temos realmente muitas pessoas maravilhosas em Portugal, estudando tarô, tarólogos. E, então, a ideia era que qualquer pessoa que estudasse tarô viesse ao congresso para congregar. Esses 3 anos foram presenciais e agora nós teremos que fazer online, porque não tem como fazer presencial, mas para a gente continuar com essa dinâmica, né? E também, junto com dessa vez, eu estou trazendo de novo o Congresso Brasileiro de Tarô, que eu fiz um em 2002 e, por uma série de motivos, eu fiz simpósios, fiz fóruns, fiz jornadas e acabei deixando o congresso de lado. E agora, a partir desse ano, vou retomar de novo o congresso no Brasil
e aí vai ficar a Isabel Mãe e Isabel Filha aí em Portugal. E nós fazemos parte da Rede Internacional de Congressos. É uma rede criada por Maria Casals, em Barcelona, e reúne vários países e tem um representante de cada país. Então, eu estou representando o Brasil e as duas Isabeles, que eu chamo elas de Isabeles, né? Representam aí Portugal. Não é verdade, Isabel? É verdade, é verdade. Nós ficamos a representar o Congresso Português, mas sempre com o NEI connosco, porque nós somos a equipa e a equipa acabamos por ser os três, e só os três é que faz sentido, e só assim é que faz sentido continuar o Congresso com a visão dos três, com todas as nossas iniciativas e vontades de construção a nível do Congresso e do mundo do tarot. E temos muitos planos, projetos, vontade, principalmente vontade de não deixar e de continuar e de inovar e de dignificar uma classe que se quer, no fundo, acreditada e unida e com valores. Eu óbvio que já vi o vosso programa, que já vi os nomes que lá estão, são pessoas que sabem daquilo que estão a fazer, são profissionais, né? O que é que uma pessoa... Porque às vezes quando nós olhamos para um congresso, eu falo por mim, quando estou a olhar para um congresso, um evento, eu pergunto sempre, ok, qual é a mais-valia, o que é que eu posso ir ali buscar para mim? O que é que nós podemos transmitir aqui às pessoas que nos estão a ouvir e que vão estando a aumentar cada vez mais, que estão a aumentar e estão a chegar? O que é que nós podemos realmente transmitir a elas do que é que este congresso lhes pode verdadeiramente trazer, como mais-valia, como mais conhecimento, o que é que elas podem esperar disto? A ideia do congresso sempre é compartilhar o saber e o conhecimento. São profissionais que já estão há longo tempo no mercado e podem contribuir com alguma experiência pessoal ou com algum conhecimento específico. E a ideia é, com o Congresso de Tarólogos, é que cada pessoa ali que foi convidada vai passar um assunto distinto, um complemento ao estudo do tarô, dando maiores informações. Nesse congresso particular também teremos mais dinâmicas, porque os presenciais nós tínhamos apenas uma dinâmica por causa do tempo, ou seja, um curso que a gente tinha durante o congresso, além das palestras, e agora a gente vai ter mais, vai ter umas semanas de cursinhos e administração e toda a parte que falamos de dinâmica dentro do tarô. As pessoas, óbvio, que estão iniciando vão ter uma visão muito mais ampla do estudo do universo do tarô, e para quem já estuda ou é profissional, vai ter um complemento, vai ter uma ideia talvez mais profunda de algum assunto. Então, por exemplo, nós temos aqui o Helder Conceição vai falar sobre repensar a corte do tarô, quer dizer, como é que seria outras questões que nós podemos analisar além dos arcanos. A Teresa Castelo falando sobre a arte do tarô, sabe pintar, falar, desenvolver poesias e tudo mais. E também temos tarô e psicologia, tarô e grande mídia. Aliás, um dos assuntos até que está bastante em voga é como que nós podemos desenvolver o nosso trabalho online, como que nós podemos fazer o nosso marketing, como que nós podemos nos projetar. Então, nós temos uma série de assuntos e cursos também, falando sobre o eu e o tarô e autoconhecimento. Então, ou seja, as pessoas podem adquirir uma gama enorme de conhecimento, além do que os livros básicos transmitem, porque as informações não são básicas, são informações complementares aos assuntos do tarô. A Isabel ela ficou responsável por toda a parte de organização aí em Portugal. Então, também temos cursos e temos palestras. Como é que ficou organizado aí, Isabel? Os cursos cá em Portugal ficaram organizados com temas bastante diversificados, em que consegue haver uma abrangência maior. E, no fundo, aquilo que eu procurei foi, antigamente, o saber do tarô era passado muito de boca em boca, portanto, não havia os livros. E mesmo quando nós vemos um livro, uma coisa é nós lermos o livro, outra coisa é ouvirmos da informação da pessoa, o que é que ela quer dizer com aquilo, como é que ela repensou aquilo, o que é que levou a chegar àquela conclusão. Portanto, cá organizei também tanto a parte formativa dos cursos como a parte das palestras, nesse sentido de haver uma dinâmica de quem vai ali tenha muita ou pouca experiência. Se tiver muita experiência terá uma validação, se tiver pouca experiência tem um caminho, tem uma orientação, tem um modo de querer seguir, tem uma nova visualização de todo o panorama do tarô e que vertente é com que se identifica mais e que quer trabalhar mais.
assim como passar aquele saber e haver aquele passar de boca em boca, ou seja, aquele partilhar, porque uma coisa é partilhar a minha experiência própria com as minhas emoções, outra coisa é ler-se num livro vazio de emoção ou vazio de interação. Portanto, foi isto, no fundo, que acabei por procurar dinamizar com os cursos. A Sofia Rita é uma pessoa que também acaba por ter, dentro do tarot e na perspectiva dela, sempre a nível emocional, uma repercussão cá em Portugal grande. Portanto, assim, ela irá falar desse tema e na parte emocional, porque cada vez mais temos a consciência de que somos seres emocionais e de que é as emoções que nos regem e o amor, portanto, ir buscar essa consciência. Eu fui também buscar um bocado dessa consciência e repensar isso com o curso que vou dar com o psicoemocional e a sua interferência nas consultas, quer seja a nível do consulente, como do tarólogo, como na interpretação do tarot e nas interpretações que às vezes fazemos, e como é que as lâminas também nos expressam o psicoemocional que o nosso consulente tem, porque nós acabamos por ter uma máscara e essa máscara nem sempre é aquilo que está na sombra e naquilo que a pessoa nos procura, e é essa sombra que temos que trabalhar. Isabel, eu acho que, aliás, está a tocar aí numa coisa fundamental que eu acho fantástico, que é exatamente cria-se muitas vezes aquela ideia do tarot da pergunta da saúde, do amor e do trabalho. Né? Cria-se muito este conceito. Há muitas pessoas que acham que o tarot é isto. E a Isabel está a tocar aí numa coisa fundamental que está a trazer para fora o transmitir de uma informação que realmente o tarot é muito mais que isto, não é, Isabel? Muito mais. O tarot é um todo, é um holístico, é um todo. Não há como especificar ou rotular o tarot só com uma determinada situação. Nós somos seres holísticos, como tal, o tarot é interpretado e é utilizado de forma holística sem deixar de ser tarot. Tarot é tarot. Mas cada um irá repensá-lo ou irá usá-lo da maneira com que se identifica e utilizando sempre as suas valências e as suas crenças. Portanto, o tarot não é só uma coisa, mas várias coisas. O tarot hoje em dia é coaching, o tarot hoje em dia é psicologia, é psicoterapia. Aliás, se nós formos lá fora, há muitos teólogos nos congressos lá fora, eu já ouvi muitas palestras, tanto de teólogos como de psicoterapeutas, ou de hipnoterapeutas, que é o meu caso. Portanto, o tarot tem uma abrangência e uma valência muito grande. Basta nós fazermos decoração com dignidade e saber. Eu quando disse isto, não foi de maneira nenhuma a desprezar quem faz este tipo de perguntas, aliás, porque todos nós já tivemos, com toda a certeza, e eu estou a ver ali a Isabel Guerreiro a acenar com a cabeça, todos nós já tivemos esses momentos nas nossas consultas, com toda a certeza. Mas realmente eu acho que temos estado a entrar aqui numa fase em que tem havido uma maior abertura a um entendimento mais profundo daquilo que verdadeiramente o tarot nos pode trazer. O tarot, no fundo, ele dá-nos a indicação de um caminho, é um caminho o caminho do ser humano, o ser-se humano. E o seu percurso num mais místico e mais alargado daquilo que é o ser encarnado na Terra. Mas muitas das vezes essa parte tem ficado um bocadinho para eu vou chamar os carolas, as pessoas que mergulham um bocadinho mais neste lado ocultista. É muito comum ouvir-se, eu pelo menos ouço muitas pessoas que conheço dizer, mas às vezes parece que há ali um lado mais ocultista do tarot. Eu acho que chegou a altura de desmistificar isto, penso eu, e acho que vocês neste trabalho deste congresso, aliás, eu reparei numa coisa muito, muito boa, que achei muito interessante, que foi vocês terem tido a preocupação de criarem workshops, a tal dinâmica que o Ney falava, a tal parte que a Isabel também falava, de algo mais prático, um conceito aqui mais como é que eu posso verdadeiramente fazer, porque sim, eu também entendo isso por mim, às vezes ouvimos as pessoas falar em termos de teoria, mas depois ficamos um bocadinho com aquele conceito, está bem, agora como é que eu passo da teoria à prática? Pois é, essa é uma questão do Congresso, desde o primeiro Congresso, sempre nós colocamos tanto a teoria quanto a prática no Congresso.
E no congresso presencial, nós, inclusive, fazemos jogos, faremos tiragens um para os outros. Reunimos grupinhos e vamos ensinar tiragens novas, vamos falar sobre o tarô de um modo prático, porque não adianta só ter a teoria. A teoria, às vezes, ela funciona, a gente entende de um jeito, mas na prática, às vezes, pode ser completamente outro. E interessante essa questão do tarô, que realmente, quando se fala em tarô, a pessoa pensa em adivinhação ou em oráculo. Essa é uma área do tarô que todo mundo gosta e todo mundo vai. Porém, nós podemos fazer autoconhecimento com o tarô, autoajuda, aconselhamento, meditação, magia, psicoterapia, é um universo imenso, é um universo inesgotável o tarô. Você pode fazer tarô com arte, tarô com música, tarô com literatura. É absolutamente assim, inesgotável. E é importante que não só os nossos congressos, como também tem várias pessoas fazendo isso, e aqui eu quero também salientar sobre o João Caldeira aí em Portugal, que é uma pessoa do meu coração, uma pessoa que abriu muitos caminhos para o tarô aí em Portugal. Acredito que ele tem uma referência assim maravilhosa aí, é uma pessoa de base, é uma pessoa realmente que abriu todos os universos, e ele também tem essa preocupação de mostrar o tarô nos diversos caminhos. Quando nós construímos o congresso, fizemos questão dele participar do nosso primeiro congresso, para que ele pudesse também estar nesse momento, porque ele já tinha um trabalho aí há muitos anos em Portugal. E ele também tem essa preocupação de mostrar o tarô como um universo amplo, como um universo onde nós podemos estudar de tudo um pouco. E os workshops que nós vamos ter no congresso, desse aqui particular, do nosso quarto, cada dia nós vamos falar sobre tiragens, de repente sobre o oráculo, sobre a meditação, sobre a parte de autoconhecimento. Então, nós temos diversos segmentos também sendo não só orientados quanto ensinados. E aí tem uma pessoa aqui chamada Daniel Fernandes, alguém conhece? Eu já ouvi falar dele. Já ouviu falar, né? Pois é, ele vai falar sobre os arcanos maiores e sua mecânica interior. Olha só, ele já vai pegar a estrutura do tarô, que isso é uma parte importantíssima. E aí, Daniel, o que você tem que falar para a gente? Dá uma palhinha como é que vai ser a sua palestra para a gente. Uma das grandes questões do tarô foi sempre, aliás, isto, Ney, tu falaste sobre o João Caldeira, isto até foi um dos grandes argumentos de discussão, no bom sentido, que eu tinha com o João, que era como é que cada carta de cada arcano se pode relacionar com a seguinte ou com a anterior, e de que forma é que elas fazem as suas ligações interiores. E abordámos também muitas vezes a questão que muitas pessoas tentam fugir, que é e o lado mais negativo que uma carta do tarô nos pode transmitir. Não negativa no sentido de ser má, mas negativa no sentido de ser desafiante. Qual é o desafio? Eu gosto de lhe chamar qual é o desafio que a carta me lança. Então, o que acontece é que, há 10 anos para cá, eu tenho estado a desenvolver uma metodologia que está ligada à padronologia, com padrões, ao que eu associei números porque é mais fácil de conseguirmos estabelecer uma correlação direta. É muito facilmente confundido com numerologia, não é? Numerologia, eu tenho o maior respeito por numerologia, eu sou numerólogo, eu iniciei o meu pai em numerologia, o meu pai já faleceu e até falecer ainda estava ele no hospital e ainda fazia mapas numerológicos às enfermeiras e aos médicos. Portanto, mas sim, é muito fácil cair-se nessa tentação, também é uma forma tranquila, porque não me chateia, mas há uma correlação direta entre fatores matemáticos, somas, subtrações, divisões, multiplicações, que eu vou exercendo depois, hei de explicar isso com mais pormenor, mas através disso eu consegui estabelecer exatamente como é que o parte de padrão de cada carta funciona dentro de si numa correlação direta com o arcano seguinte ou com o arcano anterior. Portanto, o que nós vamos fazer verdadeiramente é uma viagem dentro de cada carta e como é que, vamos imaginar, como é que uma papisa se vai relacionar com o mago e como é que uma papisa tem na sua dificuldade exatamente o louco. Portanto, é o seu grande desafio, é o louco, ou como é que uma imperatriz tem um auge numa papisa misturada com um mago, numa sinergia, mas como é que este próprio mago também se pode tornar o lado desafiante da imperatriz, como é que ele pode criar ali o seu desafio. Portanto, é sobre isto que nós vamos falar, sobre esta mecânica interior. Claro que depois ele há de ir descendo até ao mundo,
O mundo é uma carta bem mais complexa dentro daquilo que se está a falar, porque vai ter variadíssimas ligações, aliás, com as cartas todas anteriores, mas é disto que nós vamos estar a falar. Exatamente sobre esse trabalho que eu tenho vindo a desenvolver com muito carinho e sim, também aqui com alguma assinatura do João, porque foi através de muitas conversas que eu fui tendo com ele que as coisas também foram surgindo e foram-se encaixando. Mas, entretanto, eu vou aqui vou dar aqui um bocadinho a palavra à Isabel Guerreiro, que nós ainda não a ouvimos. Isabel, nós olhamos para si e percebemos que é uma pessoa com experiência, é uma pessoa já muito... Com alguns anitos. Eu não diria com alguns anos, eu diria que olhamos para si e nota-se que é uma pessoa com experiência, transmite esse ar mais solene, esse ar mais sabedoria. Okay. Como é que isto aconteceu? Como é que aconteceu o tarot na sua vida? Digamos que o tarot sempre fez parte da minha vida. Eu nasci numa família com várias filosofias espirituais e, portanto, esteve sempre presente. O tarot foi a minha opção, foi a escolha entre as várias vertentes, foi a minha escolha. Como é que nasceu esta vontade e este desafio que eu fiz ao Ney de fazermos o congresso? Foi exatamente porque eu senti na pele esta necessidade. Era necessário passar dos livros para a ação e aí não encontrava grandes respostas, grande expressão. E revendo-me nas suas palavras, é exatamente para isso que serve o Congresso. É mostrarmos as novas ideias, as novas soluções, fazer o tarot crescer, no fim e ao cabo, e tirá-lo da parte de misticismo, da parte ocultista, da parte do boca a boca, que nós não nos interessava nada. Ou seja, até talvez sairmos mais do tarot adivinhatório e passarmos mais para o tarot terapêutico. Portanto, era esta necessidade que eu sentia há uns aninhos atrás e que havia necessidade de trazer este conhecimento e esta abertura e estes ensinamentos a todos os tarólogos, uniformizando, havia necessidade disto. Então, e o Ney, tive sorte que o Ney esteve à altura do meu desafio e resolveu aceitar e foi uma bênção porque em Portugal nós precisávamos muito disto. Acredito, aliás, a Isabel Guerreiro e a Isabel Gomes, penso que vocês estão conjuntas, pelo menos pela biografia que eu li vossa, vocês estão conjuntas num projeto extremamente interessante, são CEOs do Instituto de Ciências Holísticas e da Anaísa. Nem há como estarmos dissociadas de mãe e filha, começa numa e acaba na outra história, portanto nós vamos estar juntas, vamos ser sócios até ao fim. Exato. Portanto não há como haver aqui dissociação. Não há como. Sim, é verdade, estamos à frente do Instituto de Ciências Holísticas e da Anaísa. A Anaísa comporta uma parte de venda de produtos esotéricos e mais a nível de pedras, de livros, de baralhos, de tudo o que vocês possam pensar a nível de produtos esotéricos, e tem também uma parte até a nível de já quase de fábrica ou de produção, e o Instituto que se dedica à parte da formação e à parte das terapias. E o Congresso exatamente nasceu dessa vontade da minha mãe, dessa associação da minha mãe e com o Ney, e posteriormente eles acabaram por me puxar, ou quase no mesmo momento, foi assim quase ali uma sinergia de energias em que tudo se conjugou para que as coisas corressem, porque uma das ideias do Congresso, ou um dos motos do Congresso, é o saber fazer, o saber ser, o saber estar, que às vezes acaba por ser tão difícil de se encontrar. Aliás, já não é difícil de se encontrar, às vezes a nossa dificuldade é ter aquele saber que se tem acreditado e que nós sabemos de plena consciência que ali vamos ter uma fonte de informação segura e não mais uma fonte de informação que não será aquela que nós queremos ou que dignifica a profissão. Graças a Deus e graças aos congressos, graças a nós, aos nossos esforços pessoais e a todos e aos mídias, às aberturas que existem, cada vez mais essa consciência começa a ser criada e realmente o João Caldeira foi uma pessoa fundamental ao organizar os primeiros eventos
e a seguir aos do Congresso mais têm surgido, e nota-se um crescendo nesse sentido, e tem sido um crescendo bastante agradável de ver e de saborear, até com os conhecimentos que vamos vendo entre colegas e com o surgir de novos conheceres e de novos saberes e de uma aceitação, uma dimensão muito, muito maior. Uau. Eu imagino que por exemplo, para organizar o congresso ao vivo e a cores, né, vamos dizer assim, presencial, dá um certo trabalho. A gente tem, vamos dizer assim, não só o local, tem o material, tem todo um processo. O online, vocês tiveram assim que fazer uma adaptação para o último momento, ou vocês já estavam com a ideia do online já desde quando? Lógico, por causa da pandemia, etc. Mas assim, o organizar o online, ele foi mais fácil ou mais difícil? Para mim foi tranquilo, porque eu já fazia eventos online muito antes da pandemia. Eu fiz a primeira conferência internacional online de tarô em 2018, onde eu reuni Portugal, Brasil e Espanha. Então, eu já tinha uma estrutura já mais ou menos pronta de como organizar. Só que, desta vez, o que nós estamos implementando? É uma plataforma específica para o Congresso, onde ele vai ser gravado, ele vai ser colocado no servidor, nós temos técnicos trabalhando também conosco, porque uma vez que nós vamos levar um lado profissional, então nós estamos realmente desenvolvendo bastante coisas novas para esse congresso. Fizemos o ano passado, nós fizemos também uma parte do congresso online, do terceiro congresso, também fizemos um teste de plataforma, como é que a gente poderia lidar com esse próximo evento. Então, de algum modo, a gente já vinha se preparando já para esse universo, mesmo porque o Tarô tinha me dito que só em 2022 ou 2023 a gente teria alguma saída. Então, o ano passado mesmo a gente já levou em consideração, 2021 é online, não adianta nem pensar o contrário, porque nós já sabemos do desenvolvimento, de como as coisas vão se processar, e se tudo der certo, o ano que vem, talvez a gente faça presencial, mas 2023, com certeza, é presencial. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhando devagarzinho no online. E é uma experiência também diferente e, ao mesmo tempo, positiva. Por quê? Porque nós podemos chegar a pessoas, a cidades, locais, que às vezes, presencialmente, a pessoa até deseja ir, mas para se locomover, por exemplo, em Setúbal, né? Para se locomover a Setúbal, pode ser de longa distância. Tem muita gente no Brasil que gostaria de ir a Portugal. Tem muita gente, independente de Portugal, que queria vir ao Brasil no Congresso, mas a distância também, às vezes, dificulta, por uma questão financeira, estrutural. E o online facilita, porque, às vezes, aquela pessoa que mora no interior do interior, num bairro isolado, numa finca isolada ali do universo de Portugal, consegue assistir um congresso com pessoas realmente que vão dar informações, pessoas que vão dar realmente instruções adequadas, por um universo de grupo de pessoas que realmente pode trazer novidades. Então, eu acho que o lado positivo dos eventos online é que nós podemos assistir da nossa casa, ou talvez do banco de um jardim, ou passeando na rua, com o celular na mão, e vendo alguém que está em algum lugar do mundo. Então, eu acho que esse tem um lado positivo do online. Agora, o lado positivo do presencial é abraçar, é beijar. Eu adoro abraçar e beijar, entendeu? Eu adoro. Todo mundo sabe que eu sou beijoqueiro, tá bom? Então, eu abraço todo mundo, beijo todo mundo. Então, esse afeto realmente é insubstituível. Porém, vamos agora trabalhar no online, né? Verdade. Muito bem. Então, e se as pessoas, porque eu penso que ainda estão aqui muitas pessoas a assistirem, aliás, continuam a chegar imensos boas noites, beijinhos, o Juan Campos manda um abraço ao Ney, à Débora e aos restantes. Se eu agora me quisesse inscrever, okay, tudo bem, eu sei que posso ir até ao site do Instituto de Ciências Holísticas, posso ir aqui ao Facebook procurar Congresso de Tarólogos, certo? Sim. E também temos aqui a página que eu penso que seja do Ney, que é Taroísta, é isso, Ney? É Tarotista. Tarotista, ok. .com.br. Se as pessoas quiserem também enviar um e-mail a pedir uma inscrição, vocês podem orientar?
com certeza que entram em contato com a pessoa pode fazê-lo, pode deixar um mail, por exemplo, no Instituto de Ciências Holísticas, uma mensagem a pedir ajuda caso não se sinta tão confortável com o manuseamento destas novas tecnologias. Vocês estão abertos a isso? Sim, claro que sim. Claro que sim. Sim, Isabel, ia dizer, e se eu me quiser inscrever, se eu me quiser fazer parte, por onde é que eu verdadeiramente posso me dirigir? Pode-se dirigir tanto ao site do NEI, onde faz logo a inscrição direta, e aí tem que fazer a inscrição na plataforma. Já surgiram, não muitas, surgiram até agora 2 ou 3 situações de dificuldade no acesso à plataforma, mas que com a minha ajuda acabaram por conseguir fazer a inscrição sem qualquer tipo de ocorrência. Portanto, não existe grande dificuldade, e qualquer dificuldade que exista, nós também estamos sempre cá para ajudar. No fundo, é esse o nosso papel, não é? Se nós estamos a querer agregar, temos que ajudar todos aqueles que sentirem dificuldades em fazerem a sua inscrição. Aliás, até por isso e pelas dificuldades que possam surgir, e porque cada vez mais queremos que o Congresso chegue a todos e que todos se apercebam. Quando estávamos a falar do Congresso presencial e das dificuldades de chegarem aos congressos, no segundo congresso vimos nos abraços com uma situação engraçada, que foi termos que começar a providenciar alojamento com pessoas que vinham da Suíça, que vinham de Espanha. Tínhamos uma equipa que vinha de Espanha, que já estávamos a contar com pelo menos 5 pessoas e precisávamos de arranjar alojamento. E, portanto, não foi para o segundo, foi para o terceiro. No primeiro e no segundo é que vieram só pessoas da Suíça, e no terceiro já vinham de Espanha. Portanto, estávamos-nos a ver abraços com toda essa situação, já tínhamos tudo controlado, porque nós, quando fazíamos, e como o NEI é extremamente preciosista e nós não gostamos nem deixamos nada assim ao acaso, já tínhamos até protocolos para os alojamentos, para tentar arranjar alojamentos para que quem viesse de fora não se sentisse tão desprotegido ou cair aqui desamparado sem sentir algum tipo de apoio. Portanto, nós, quando organizamos mesmo a parte presencial, damos apoio a tudo aquilo que precisem, tanto a nível de transportes, como de alojamento, como da parte da alimentação. Acabamos por ter esse cuidado porque todos merecem o mesmo respeito, o mesmo cuidado, e há uma coisa que é primordial nós recordarmos sempre, é como é que seria se fosse comigo, o que é que eu gostava que fizessem comigo. Portanto, a partir daí nós movemos as nossas ações. E neste online, o NEI lembrou-se, e muito bem, e teve essa fantástica ideia. Nós fazemos o nosso fórum inicial, aberto realmente a todos. Assim, toda a gente vai ter um contacto mais próximo, mesmo que não possam participar, quer seja pela parte da envolvência económica, pelas dificuldades que estão a acontecer a nível dos países, de todo o mundo, pela pandemia que estamos a vivenciar, mas fazer com que toda a gente, no fundo, se sinta incluída e agregada, mesmo que não tenha possibilidade de poder participar. Alguma coisa, nós damos sempre qualquer coisa a quem vem, nós gostamos de dar sempre qualquer coisa até a quem não pode vir, portanto estamos a partilhar, e a ideia no fundo é essa, é chegar ao maior número de pessoas possível. Vale ressaltar que na abertura do Congresso, dia 26, a transmissão vai ser pelo YouTube, nós já estamos fazendo a divulgação do link, é gratuito, e é o fórum de abertura, nós vamos reunir ali a primeira turma do primeiro Congresso Brasileiro de Tarô, 20 anos depois, se passaram 20 anos. E nós vamos exatamente falar o que aconteceu na nossa vida nesses 20 anos e o que aconteceu com o tarô nos últimos 20 anos, no Brasil e em Portugal. Então, a ideia é trazer no fórum um assunto muito importante, que é o desenvolvimento do tarô nas 2 últimas décadas. Não só nas nossas vidas, como tarólogos, quanto no estudo do tarô. Então, vai ser muito interessante. Por isso que nós resolvemos abrir a fórum de abertura, para que as pessoas pudessem ter esse contato. E para as pessoas que puderem frequentar o congresso todo, ele vai ser ao vivo, do dia 26 até o dia 6 de março, são 9 dias,
e também vai ser gravado. Então, mesmo que a pessoa às vezes perca uma palestra ou um curso, depois ela vai poder assistir tranquilamente, porque vai estar tudo gravado. E mesmo que alguém posteriormente queira assistir o congresso, ele estará gravado. E para quem fizer a matrícula no 4º congresso, também já vai ter o acesso ao 3º congresso, ao congresso passado. Também nós temos mais de 12 palestras e cursos também nesse congresso. Então, ao fazer a inscrição, ela tem tanto acesso para o 4º congresso quanto para o anterior, para o 3º. E é uma gama de assuntos assim maravilhoso. Isso é quase uma enciclopédia de tarô online. Com certeza, não, com certeza absoluta. Eu acho que essa é a intenção do Congresso, é congregar, né? É juntar as pessoas, fazer com que elas entendam o que há de novidade no mercado, o que as pessoas estão pensando, conhecer novas pessoas, conhecer, às vezes, alguém que está iniciando, mas tem uma grande ideia, porque às vezes não é só porque está iniciando, ela não sabe, às vezes ela vem com uma ideia fantástica. Então, nós damos essa oportunidade a todos, tanto a quem já é profissional antigo no mercado, quanto aos jovens. Porque, você sabe, uma mente jovem, um mago sempre pensa um pouquinho melhor que um eremita que já está na caverna, não quer já se preocupar com muitas coisas. Né? Isso foi muito bom. É uma verdade, tá? E aí, você quando falou sobre sua palestra, eu ia comentar, mas aí eu falei, não, depois eu falo. Uma das questões mais importantes, eu acho que atualmente no estudo do tarô, é a estrutura. Estudar a estrutura do tarô, estudar essa filosofia interna entre os simbologia, entre os símbolos. Eu acho isso um caminho fantástico. E eu realmente já estou muito curioso de assistir sua palestra. Já estou na fila, já prontinho para assistir. Normalmente ela tem sempre um grande impacto, porque é algo, e agora eu vou falar, pondo-me aqui um pouco de fora, porque é algo que ninguém está à espera, e ela vai falar muito também sobre o comportamento de padrões, no fundo um bocadinho indo ao encontro daquilo que a Isabel estava a falar há pouco, como é que nós nos movemos dentro das nossas emoções. Mas as nossas emoções também são padronizadas. Portanto, aquilo que eu conseguia verdadeiramente construir Aliás, a primeira apresentação que eu fiz deste modelo até foi com o João, estávamos os dois, fizemos os dois a apresentação do modelo. Eu fui a cobaia. Sim. A Débora foi cobaia. Lá está, é uma redescoberta também daquilo que nós podemos fazer com o tarot. Porque, na verdade, o que eu vou verdadeiramente focar-me e falar são como é que o tarot funciona dentro do seu próprio padrão. O que é o padrão do tarot e como é que cada um vai desenvolver e como é que cada carta desenvolve um determinado padrão, quer seja no seu ponto mais positivo, quer seja no seu ponto mais desafiante. Claro que depois, eu já expliquei aqui há bocadinho, novamente, fazendo uma ligação com os restantes arquétipos das cartas que estão presentes, as próprias simbologias e por aí fora. Mas é uma técnica muito objetiva, muito sintética. Ela terá para esclarecer e não para levantar mais questões. Ela é ali muito, muito própria e muito, muito concreta mesmo, e quando aplicada a uma leitura, as pessoas ficam muito impressionadas no bom sentido, porque dá uma leitura muito objetiva. Okay? Portanto, permite-nos ter um foco. Força, Débora. Eu tenho uma sugestão. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um spoiler do teu trabalho que você vai apresentar no Congresso? Então, eu vou fazer assim, ó. O que você acha? Eu vou fazer uma pequena assim, análise dos dias do Congresso em relação à astrologia. Okay. E você vai fazer a sua parte dos padrões. O que você acha? Eu acho fantástico. Gostei. Vamos lá. O que você acha? Vamos Aí eu lá. vou dar um spoilerzinho. O que você acha? Eu acho que eles vão gostar, principalmente são boas previsões. Então, olha, né? O Congresso vai do dia 26 agora de fevereiro, certo? Neste dia vai ter uma lua no signo de Virgem, na sua fase crescente, ou seja, já começa com projetos, né? De casa 6, de estruturação do dia a dia, já começa com trabalho e saúde, não só o trabalho do dia a dia, mas a saúde física, né?
dessa estruturação. E aí, no final de semana, né, vai para a lua cheia. Então, os dias principais, vamos dizer assim, do Congresso tem uma lua cheia. Tem uma lua cheia no signo de Peixes, né? Olha só. E outra coisa, 26, né? Você vai explicar já já o padrão, mas são 9 dias. Ela começa na crescente, passa pela cheia e finaliza o Congresso com uma lua minguante em Capricórnio. Ou seja, ela passa por várias luas, por várias fases. E então, é como se você começou o Congresso de uma maneira, você passou por ele, você foi entendendo, você foi absorvendo, foi recebendo informações, ressignificando, trazendo assim, inspiração para o seu dia a dia, para o seu trabalho. E aí, tudo aquilo que você não precisa mais, né, acabou o Congresso, você vai fazer o quê? O seu processo de renascimento. Você faz um detox, joga tudo aquilo que você não precisa mais e você vai trazer uma nova possibilidade. Então, aí nós temos o dia 26, né, que é um padrão, Daniel. Que não podia ser melhor, sem dúvida, porque, e como tu estavas a falar, Débora, para já foi muito importante 9 dias, está bem? Porque em termos de padrão, o 9 representa exatamente o alcance da experiência, da sabedoria, da mestria, mas pela via da experiência vivida. Não é a experiência teórica, é algo que foi vivenciado. O 9, enquanto padrão, fala-me de a vivência que eu tive, de toda a experiência que eu trago de um passado e que eu agora posso dizer, por exemplo, quando vamos passando a nossa idade, de ano para ano, nós podemos afirmar que eu tenho esta experiência agora e sou bem mais maduro neste momento que aquilo que eu era quando tinha 20 anos. Porquê? Porque ela foi vivenciada, foi experienciada, e isto é o padrão 9 a funcionar dentro de nós. Portanto, 9 dias foi fantástico. Porquê? Porque vai dar exatamente isso às pessoas. Uma nova assimilação, uma nova aprendizagem, mas mais do que a aprendizagem, a possibilidade de assimilar e ser algo que pode exercer enquanto experiência vivenciada. 26 é literalmente o padrão da ligação com o coletivo, com as pessoas. Okay? Nós temos o 2, que é o padrão das ligações. Não é as ligações relacionais, muitas pessoas levam logo a relação. Não. O 2 fala, através do padrão da consciência, fala da minha capacidade de me ligar com todas as coisas que me rodeiam. Eu e o meu corpo, eu e o meu computador, eu e o meu carro, eu e o mundo, eu e as outras pessoas. Isto é o padrão 2 a funcionar. Permite-nos ter esta consciência das ligações. Então, o 6 é exatamente a consciência do coletivo, das pessoas, a comunidade. Okay? Então, ao iniciar num padrão 26, eu estabeleci, o próprio Congresso estabelece uma ligação com a comunidade, estabelece uma ligação com as pessoas que realmente se interessam pelo tema, que querem descobrir mais sobre o tema. E no seu ponto mais forte, ele vai ter um padrão 8. Este padrão 8 traz-me a materialização, a capacidade de realização. Por isso, o dia não podia ter sido escolhido melhor, até porque o dia representa a ação e vocês estabelecem tudo isto no mês 2, que representa o estímulo. O mês fala sobre o nosso padrão de estímulo. Então, estando debaixo do padrão estímulo 2, está debaixo do quê? De estimular-me a ligar-me a um novo entendimento. Vou-me ligar, eu estou estimulado a ligar-me às coisas. Portanto, vocês não podiam ter escolhido melhor. Porque depois o dia 27 vai ser talvez o dia mais profundo que vocês vão ter, tá bem? Porque o 7 fala-me exatamente da minha consciência interior. Quando eu digo, eu tenho um interior, eu sinto interiormente, é exatamente porque a minha consciência, ela vai-me buscar esta parte que eu tenho, que é o meu interior. O que é que está dentro do meu interior de um padrão 7? Os meus valores, os meus certos e os meus errados, a minha moral, as minhas regras, tudo isto faz parte do meu interior.
Logo, se eu vou fazer uma ligação através de todas as palestras, cursos que vocês vão apresentar a 27, ela vai ter um impacto tremendo dentro do interior das pessoas que vão estar a assistir. Okay? E atenção que o 27 vai buscar novamente este lado do 9, né, desta força do 9. Resumindo, as pessoas ao longo deste dia vão sentir que eu enriqueci, eu cresci. Okay? 28, o dia 28 vai ser um dia mais de realização, de cimentar informação. Ou seja, o que é que as pessoas vão sentir mais? Vão sentir que, uau, eu liguei-me isto, eu posso transportar esta informação para a minha prática. Okay? São coisas que eu posso pôr depois no meu dia-a-dia, nas minhas consultas, nas minhas leituras, o que eu vou buscar enquanto ouvinte, enquanto participante daquilo que me estão a transmitir, eu depois posso pegar nisto e levar para as minhas próprias consultas. Portanto, e não só temos um padrão elevado a 10, portanto, este padrão elevado a 10 fala-me do futuro, o 10 fala-me das coisas que estão em aberto, porque o padrão 1 é o espírito, sou o eu. É o eu sou. E o eu sou perante um 0, tudo está em aberto. É o momento quântico. É a tela em que está vazia e o que é que eu lhe vou pintar. Por isso ele fala-me do padrão do futuro. O que é que está aí aberto para o futuro? O que é que eu abri para o futuro? Exatamente esta materialização. Portanto, temos 3 dias fundamentais, importantíssimos aqui na vossa abertura, que vão cimentar muito bem este congresso e depois abrindo para quê? De 1 até 6, vão abrir exatamente as etapas todas, okay, em que as pessoas vão sentir de que forma é que aquilo interiorizou no seu eu, entrou no seu espírito, as ligações que fazem. O 3, a comunicação, o estabelecer esta questão de soluções, porque o 3 não é só comunicação, muitas das vezes falamos só de comunicação. O 3 é o encontrar soluções. Portanto, as pessoas vão descobrir soluções, vão encontrar novas soluções para as suas consultas, uma nova criatividade que eu posso dar aqui um ar fresco, as minhas consultas já estão desgastadas. Não é? Eu posso dar aqui um ar fresco. O 4 traz-me a minha estrutura mental, o meu lado intelectual. Okay? Por isso, o 5 traz-me a expansão e daí o fator importantíssimo, porque é o padrão também da internet, também, portanto, está dentro daquilo que vocês precisam. E a finalizar no dia 6, novamente, vamos finalizar com o coletivo. Né? E não só o 6 é o padrão do estar ao serviço. O facto de eu, dentro do meu interior, enquanto espírito, sentir vontade de ajudar alguém, estar ao serviço de alguém, estender a mão, o abraço, que se falava há bocado, tudo isso tem a ver com o facto da mecânica da consciência funcionar dentro de um 6 também. Portanto, o 6 é isso que ele me traz, dentro ao meu espírito. Eu estar ao serviço, eu ligar-me às pessoas, eu ligar-me à amizade, como é que eu me vou estabelecer estes laços afetivos com as pessoas. Por isso, ao terminar num 6, vocês vão deixar saudade, com toda a certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Saudade eu vou ter do dinheiro que eu vou ter que dar a você, querido, depois dessa consulta toda. Olha, Isabel, você paga em euro aí, que eu não tenho como mandar real para aí, tá? Por favor. Eu já faço a transferência por PayPal, que é para ser rápido. Olha, que consulta maravilhosa. Débora, eu pago em real para você, que você está aqui no Brasil. Mas euro é para o Daniel ali. Olha, eu fiquei muito surpresa com a interpretação toda, enfim, tanto astrológica quanto numerológica. Eu não sabia que tinha tudo esse teor aí, não, entendeu? Foi assim, enfim, foi intuitivo. A gente, vamos, esse dia dá, esse dia não dá, vamos aqui, vamos lá. Vi alguma coisa de astrologia, sim, mas não com toda essa profundidade, né? Realmente fiquei encantado agora com essas análises todas. E é o que já está ocorrendo, inclusive, essa questão da estrutura do que vocês falaram, é que, de algum modo, já está ocorrendo. Nós já estamos já com muitas pessoas inscritas e está todo mundo empolgado, animado, realmente, para chegar essa semana e a gente poder botar esse trabalho aí à frente. Tá? E só faltou um pormenor em relação à minha análise, em relação ao meu tarô astrológico, né? Então, assim, porque o 26 eu considero o pajem ou a princesa de fogo, e astrologicamente ele tem uma correspondência de Mercúrio em Áries. Então, é aquele que começa a levar a mensagem, a levar o novo, né?
levar o estandarte para um congresso, né? Aí, logo em seguida, como seria o 27, seria na minha concepção, aí eu já faço 27, um 10 de fogo, e o 10 de fogo é um Saturno no signo de Sagitário. Então, as informações, elas vão ser de um conteúdo muito intenso, e como se diz muito, assim, a linguagem portuguesa é imenso, né? E aí, no dia 28, já está associado ao 9 de fogo, que é um sol no signo de Sagitário, que é exatamente os temas de casa 9, que traz toda essa questão ligada não só à mente superior, mas também à viagem que nós podemos fazer tanto fisicamente quanto da nossa mente, né? E aí, começando depois o mago, a sacerdotisa, até chegar os enamorados, mas passando, então, por, né, aí passando por Mercúrio, depois pela Lua, depois passando por Vênus, depois passando por Marte, depois passando por Vênus de novo, né? Ou seja, até chegar no dia de Mercúrio, que é onde vocês encerram, onde nós podemos fazer as escolhas de ficar numa zona de conforto, né? E não absorver nada, ou então ir ao encontro de uma nova vida, né? A ideia do congresso exatamente essa é a ideia do congresso, que as pessoas se abram, enfim, porque nós não Exato. podemos enfiar nada na cabeça de ninguém, quer dizer, a pessoa tem que estar aberta às sementes, Exato. né? E, às vezes, um assunto ou outro acaba se interessando mais do que o outro, enfim. E essa é a ideia do congresso. Não é que a pessoa tenha que saber tudo ou entender de tudo, mas que ela, em algum ponto, aquilo sirva para ela, um tema, outro tema, uma dinâmica, outra dinâmica, aquilo, de algum modo, seja plantado na mente dela e que floresça cada vez mais. Muito bom. Olha, fiquei encantado com a análise aí de vocês. Muito, olha, fiquei mesmo, entendeu? Muito boa mesmo. Obrigado pela dedicação aí dessa análise, que eu não esperava tamanha profundidade aí. Imagina. Tranquilo, até porque nós é que temos que agradecer, realmente. Eu já não teria dúvidas, mas agora muito mais, o facto de realmente estarem a desenvolver um trabalho tão importante que e que eu acredito, é um trabalho que eu acredito muito, que é este abrir do tarot para novos conceitos, novas oportunidades até, porque eu acho que realmente o tarot é tão grande naquilo que pode dar, que eu acho que só realmente somos nós que nos vamos limitando, às vezes em tentativas de novas descobertas, e às vezes também por medo daquilo que os outros possam dizer, daquilo que nós estamos a falar ou a focar. E eu acho que a importância destes congressos também é esta, ouvirmos pessoas a falar de um tema nas mais diversas vertentes. E acho que isto é importante também para que as pessoas possam perceber que aquele tema pode ser abordado de diversas maneiras. Não temos que ter medo de fugir da regra. Pode ser, e eu acredito que o tarot. Aliás, eu lembro-me a Christiane Dior fez agora uma coleção baseada no tarot. Quer dizer, há tanto por onde se possa explorar, desde que, como dizia a Isabel Guerreiro muito bem, as coisas sejam desmistificadas. Eu acho que essa ainda é a parte principal que vai estando em cima da mesa, é este desgravatar da desmistificação, que ainda vai sendo um bocadinho difícil, mas que se conseguiu, e como tu dizias, Ney, muito bem, nestes últimos tempos isso tem tido uma abertura muito, muito grande. Eu acho que as pessoas estão muito mais descomplexadas, no fundo, em relação à questão tarot ser a bruxaria, porque havia muito esta ligação, não é? Quem é que fazia tarot? Era a bruxa. Portanto, pelo menos aqui em Portugal eu lembro perfeitamente bem, eu ser miúdo, eu tenho 50 anos, eu ser miúdo, e quando só ouvia falar de tarot, isso eram as senhoras que eram as bruxas, não é? Portanto, eu acho que fantástico, realmente, este caminho que o tarot tem vindo a ter. Aliás, eu sou um dos grandes lutadores por esse caminho, e tenho tentado, sempre que posso, realmente desmistificar as coisas.
Eu digo que o tarô é para todos. O tarô é para a humanidade. Não tem religião, não tem cultura, não tem raça. O tarô é para todos. Até para um cético pode aprender a jogar tarô. Então, está na mão das bruxas, está na mão dos céticos, está na mão de cientistas e filósofos. Eu tenho inúmeras vertentes de profissões que estudam tarô como alunos. Então, tarô é para todos. Tarô não tem mais classe social para ele. É qualquer pessoa. É verdade. Interessante, né? Porque assim, nesse mês de fevereiro nós tivemos então duas coisas vamos dizer, em relação à mídia, em relação ao tarô. Nós tivemos uma grande conquista, que foi exatamente esse vídeo que a Dior fez a respeito da moda, mas nós tivemos também uma perda. Nós tivemos o Stuart Kaplan, que faleceu no dia 9, né? Que foi uma grande perda, que ele, assim, eu particularmente tive muito contato, ou tenho, né, muito contato, porque a gente acaba fazendo livro e pede para usar as imagens, né? Então tive contato com a Bob, né? Mandei meus sentimentos, etc. E o Stuart foi também, não só porque ele era um carneiro, né? Porque ele era um ariano, afinal de contas, pessoas do elemento fogo são pessoas assim muito calmas, tranquilas, mas tem uma coisa muito interessante dentro, até foi na aula de ontem que eu estava falando. Ele tinha, estudando o mapa dele, ele tinha Mercúrio retrógrado. Olha só. E ele trouxe exatamente, e ele tinha um aspecto muito interessante dentro do mapa dele, que era Sol conjunto a Urano. E Mercúrio retrógrado em Áries ainda. Então, era Sol, Mercúrio e Urano. Esse trígono, assim, de levar o diferente, o novo, a inovação. E ainda mais né, uma pessoa que, vamos dizer assim, pelo menos os meus primeiros tarôs vieram da US Games, né? Então, uma pessoa, um ícone. Né? Realmente e uma outra coisa que eu achei interessante, desculpe, né? Mas Júpiter retrógrado em Leão, e ele lançou muitos autores. Ele fez um trabalho de divulgação a Mary Geer, principalmente, né? Teve vários livros feitos pela US Games, a Rachel Pollack, teve se não me engano, a Barbara Moore também. Então, ou seja, vários autores tiveram a possibilidade de terem seus trabalhos divulgados pelo mundo, né? Ou seja, e ele é primoroso. Ele tem um trabalho que ele fez do centenário do trabalho do Waite, da Pamela, que é fantástico. Até mostrei né? Essa edição comemorativa, que é lindo. Então, assim, a delicadeza, toda a coisa, né? Tudo que ele punha à mão, parece que... E ele tinha 5 filhos, hein? Eu fiquei muito surpreso quando esse foi 2005, 2006, que ele solicitou que eu enviasse para ele uma resenha do meu tarô, do Tarô Clássico Nenaif, do livro, que ele incluiu no 4º volume da Enciclopédia do Tarô. Então, também eu agradeço muito a ele, inclusive, sobre isso. Quando ele fez a passagem, eu até comentei sobre esse assunto, né? Porque exato, eu me sinto muito honrado de participar desse contexto histórico, de estar nesses volumes da Enciclopédia do Tarô, de citar meu nome, citar minha obra. Então, para mim, assim... foi sempre uma honra o meu contato com ele, com a Bob Besson também. Enfim, eu acho que é isso. A vida é assim, a gente tem que realmente deixar sementes nesse planeta para que floresça os nossos pensamentos, as nossas ideias, e, enfim, que ele esteja na luz, porque ele só merece a luz. Com certeza, com certeza. Mas nós temos agora no dia 26, então, repetindo, do dia 26 agora de fevereiro ao dia 6 de março, nós temos o quê? O 4º Congresso Nacional de Tarólogos e o 2º Congresso Brasileiro de Tarô. Vamos ter os 2 congressos, é 2 em 1, né? 2 em 1.
quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram de a gente bater esse papo, falar sobre tarô, falar sobre, enfim, sobre o Congresso. Realmente, muito obrigado mesmesmo. Obrigado nós, vocês são pessoas fantásticas. Eu já tinha tido a oportunidade de estar, pelo menos pessoalmente, com a Isabel Gomes, com a Isabel Guerreiro não, com o Ney, uma primeira vez também online, mas muito, muito obrigado por terem aceito o nosso convite, por terem enriquecido o Tarot News e, uau, sucesso máximo para o vosso congresso. Eu acho que isso nem é preciso estar a desejar, porque ele já tem o arco-íris por cima, por toda a análise que já tivemos aqui a fazer, e vai ser, com toda a certeza, um sucesso tremendo. De minha parte, um grande muito obrigado por terem estado, por terem aceito o nosso convite. Vocês são pessoas fantásticas. Muito obrigado. Obrigado a você. Também quero agradecer o convite. Vocês foram impecáveis, obrigada, gostei muito, foi um bocadinho muito agradável estar aqui sempre a falar de um tema que nos une a todos e que nos apaixona a todos, no fundo. Obrigada e votos de muito sucesso, tanto para a palestra do Daniel, que acredito que vai ser ótima, como para a vossa rúbrica do Tarot News. Muito obrigada. Também lhes quero agradecer, muito obrigado. E sobretudo pelo miminho que nos deram, foi um miminho muito bom. É sempre agradável estar com alguém que fale dos temas que temos no coração. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Sim, Débora, força. Não, pode falar. Não, ia dizer, resta também não esquecermos das pessoas que têm lá estado em casa, eles têm estado a acompanhar, têm estado a enviar imensas mensagens. Um grande beijinho e um grande abraço para as pessoas que estão lá em casa, que estão aqui também a dar força ao vosso congresso. Têm recebido aqui várias mensagens, eu não consigo estar a lê-las todas, mas têm vindo mensagens de força para o vosso congresso, boa sorte, e realmente dar um grande abraço para estas pessoas que nos estão aqui a acompanhar. Débora. E eu quero agradecer a nossa querida Ruth, todas as pessoas, a Flávia, a Lígia Batista, a Graçalina Fernandes e todas as outras pessoas que estão na página da Rota do Tarô. Muito obrigada pela nossa audiência. Grande beijinho para vocês que acompanharam toda a nossa entrevista com essas pessoas. E como se diz em Portugal, que seja um congresso maravilhoso e que bem haja e que seja uma delícia. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, um beijinho a todos. Um grande beijo. E essa foi mais uma edição do Tarot News. Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Até já. Tchau.